Oi, tudo bem? Como que de verdade você tá no dia de hoje? A vida e suas voltas nos trouxeram até aqui. Seja muito bem-vindo ao Supercast da Super Amandinha, um lugar de conversas leves, profundas e verdadeiras. Um lugar que você se vê e percebe que todo mundo tem um pouco de você, tem um pouco de mim, tem um pouco de nós. Um Supercast de histórias de superação, assim como a sua. E hoje a gente está aqui com o Hernando Stein. Tudo bem? Seja muito Tudo bem-vindo. bom? É Seja um muito prazer bem-vindo. estar aqui com você e também com o teu público. Obrigada, de verdade. Para mim é um prazer te receber aqui. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre a história dele. Eu vou liberar daqui a pouco o cronômetro. Ele é diretor de multinacional. Ele gosta de viajar. Quem me segue e me acompanha sabe que eu também gosto. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre viagens. Para você, o que significa uma viagem? Já que você viaja muito, ele conhece mais de 40 países, quem não sabe. O que significa para você? A viagem para mim é sempre uma experiência, sempre proporciona uma experiência. Ela pode ser uma viagem de negócios, uma viagem de lazer, ou mesmo para descansar, mas sempre você volta com uma experiência de vida que é aquilo. Acho que nada se compara a viajar. Viajar, isso enriquece muito culturalmente, você conhece novas pessoas, abre a sua cabeça para outras culturas. E dessas culturas que você conheceu, qual foi a cultura que mais você pensou? Que diferente, que diferente da minha, né? Desses países que você Ah, foi. eu creio que a Índia, né? Eu conheci diferentes culturas, né? Sim, Tive inúmeras vezes na China, sim. mas eu creio que a Índia para mim, ela é como se eu tivesse mergulhado no tempo. Aham. Você volta no tempo. A impressão que eu tenho é que eu voltei 40 anos no Entendi. tempo. É muito para trás. Assim como ir ao Japão, eu acho que também dá 40 uma anos pra frente? sensação de que você está indo um pouco para frente no tempo, né? Aham, Você sim. acha que tem essas sensações, né, de lugares mais modernos, mais avançado, a organização por exemplo, do Japão eles são impecáveis, né? Sim, Sem sujeira, sem papel na rua. Singapura também é sim. dessa forma, né? Então você consegue viver outros mundos, né? Estar em outros lugares e viver de uma maneira completamente diferente, conhecendo novas culturas. Nossa, a gente vai falar, ele estava contando pra mim, a gente vai falar já já sobre como que é ter chineses falando português, né? Mas antes disso, eu vou liberar o cronômetro. 4 minutinhos a gente vai ter. Você vai contar a sua história no maior número de detalhes em 4 minutos. E falando com as pessoas todas as coisas que você quiser falar. Então eu vou. Pode soltar, Miguelito. Tempo é seu. Então, meu nome é Hernando e eu sou nascido em Santos, mas eu fui muito cedo para Santa Catarina, que é a terra dos meus pais, onde toda a minha família mora lá. E depois nós voltamos para Santos quando eu tinha 10 anos de idade. Então, a minha primeira infância, aquela lembrança que você tem de avós, tios, primos, eu tenho muito de Santa Catarina, né? Então, Santa Catarina, para mim, é um lugar assim, muito especial no meu coração. Mas a cidade do meu coração é Santos, né? Eu tenho um amor pela cidade de Santos, assim, um orgulho, né, de ser santista e morar em Santos, né? Mas assim, é muito interessante porque eu nasci num berço cristão, porém uma família católica, uma Uhum, família católica praticante. uhum, E nessa vinda para de Santa Catarina, vim morar em Santos, eu fiquei um período de 2 anos sem voltar a Santa Catarina e quando eu voltei havia acontecido algo de muito especial. A minha avó, que era a matriarca da família, havia se convertido uhum, e se tornado cristã, evangélica, né? uhum, E muito atuante, né? Então aquilo ali foi um ponto-chave para eu conhecer da palavra uhum, e eu sempre soube que Deus foi o criador do mundo, que a Bíblia Sagrada era a verdade, né? uhum. Toda a nossa história, a história do mundo, tá tudo na Bíblia, né? Mas eu sempre olhei com um olhar de culpa. Eu sempre tive um sentimento de culpa
de que eu enxergava Cristo na cruz e que Uhum. Cristo estava ali pregado na cruz por minha causa. Me causava muita tristeza olhar para o crucifixo e ver o Cristo. E a partir da conversão da minha avó, eu comecei a ser evangelizado por ela Uhum. e a ter um novo olhar para o cristianismo, um outro olhar que é que bom. Uhum. Cristo saiu da cruz, Aham. ele vive e Sim. ele pode mudar a minha vida e mudar a vida de todo mundo e tornar tudo melhor, né? Uhum. Então, essa foi um momento da minha conversão. Eu não sou não tive. Eu me converti, assim, o meu encontro com Cristo foi muito cedo, foi aos 13 anos de idade, Uhum. mas não tinha muita experiência de vida, mas foi a melhor opção. Aquilo Uhum. ali foi crucial, né, Sim. para guiar a minha vida. Outra coisa que eu posso falar é a questão de que, através da minha avó, todos da minha família foram alcançados. Uhum. Minha mãe se converteu, mas outras pessoas, tios, primos, e houve uma transformação na família. E isso daí foi fundamental. E também, de uma certa maneira, influiu na nossa criação, né? Uhum. Minha, dos meus irmãos, no sentido de que você está num lar cristão, você, de uma certa maneira, está protegido do mundo, né? Uhum. Sim. E, mas é assim, eu sempre fui muito estudioso, muito aplicado, e gostava de praticar esporte, pratiquei basquete por 8 anos. Meu primeiro sonho foi ser jogador Jogador de de basquete, basquete, você mas comentou. eu não tinha altura. Apesar de ter 1,80 m, não era o suficiente para ser um jogador de basquete. Sim. E depois disso, sempre me apliquei nos estudos, fiz segundo grau, fiz faculdade, comecei a trabalhar com comércio exterior. E É, ali, disse que você falou que você é diretor de uma multinacional, da segunda maior. eu trabalho na Blue Logistics, sou diretor de Aham. produto da Blue Logistics. A Blue Logistics é o segundo maior agente de carga do país, movimenta containers da China, de toda a Ásia, do mundo, todo mundo para o Brasil. Nós Sim. somos o segundo na importação e movimentação de containers. Mas assim, antes de lá eu trabalhei na Willhaven, no grupo Asia Shipping, trabalhei na companhia de navegação Norsul. Eu tenho uma experiência em comércio exterior. Você acredita que esse seu caminhar para o comércio exterior foi um direcionamento totalmente de Deus para sua vida? Porque ele, ele junta o seu desejo de viajar, que você gosta muito. Você acredita que isso foi um propósito? Foi um propósito? Sim, o meu sonho era viajar pelo mundo inteiro e conhecer outras culturas. Isso aí acabou o comércio exterior me trazendo isso, Sim. né? E me proporcionou morar no exterior, morar fora, Aham. né? E o morar fora é diferente do que você ir lá viajar, visitar. Morar fora você tem uma imersão na cultura, Sim. né? Você disse que morou, se a gente estava conversando, você disse que morou na China. Morei. Como é que foi isso, né? Você estava me contando, explicando a respeito, porque a gente sabe do regime, do que impera lá, do regime comunista, mas assim, você disse que tem uma outra parte que não é essa parte, e tem uma outra parte que não está envolvida com isso e ainda fala português. Conta um pouco pra Exato. gente. Quando eu fui morar na China, eu fui morar em Hong Kong, né? Aham. Hong Kong é uma ex-colônia britânica que a Inglaterra devolveu Hong Kong para a China em 1997. Uhum. E a cidade vizinha, que é Macau, que também é uma cidade muito interessante, ela também pertenceu a Portugal e foi devolvida em 99, né? Aham. Morar em Hong Kong foi uma experiência única, porque Hong Kong é considerado a janela da China para o mundo. Uhum. Então, muitas pessoas que fazem negócios na China não moram na China, moram em Hong Kong, Uhum. que é uma cidade que tem pessoas do mundo inteiro que falam inglês, né? E Sim. para nós brasileiros fica muito fácil a partir do momento que você pode pegar um ferry boat
e atravessar para Macau, e em 35 minutos você está lá numa cidade que também tem dois idiomas, e um deles é o português, e tudo fica mais fácil você tendo uma cultura completamente diferente, Aham. você tendo essa facilidade do idioma português em Sim. cardápios, formulários, né? Tem E, uma lei em Macau que determina que tudo que é escrito e impresso tem que ser em língua portuguesa. e aí, quando você conversa com as pessoas, por exemplo, num restaurante, o garçom fala português? Não, não, é muito estranho. Em Hong Kong as pessoas Sim, falam sim, inglês, sim. mas em Macau são poucas pessoas, São somente poucas. os portugueses que ficaram e Aham. os descendentes chineses, descendentes de portugueses ou filhos de, às vezes, pai português, mãe chinesa ou vice-versa, mas 15% da população fala português. Então, você pode encontrar pessoas de olhinho puxado falando português de Portugal Ah, normalmente assim. muito interessante. Uma vez eu entrei numa loja e falei para a vendedora, eu falei, olha, só vou comprar. Eu tinha a convicção que ia comprar o produto, mas eu falei, eu quis fazer um teste. Eu falei, eu só vou comprar se alguém me atender em português. Na mesma hora veio uma chinesa, o olhinho puxado, e começou a falar em português, só que era português de Portugal, né? Sim, não tem problema. É, Dá pra dá entender. bastante, mas é muito legal, né? Diz minha irmã, né? Eu já fui para Portugal, mas minha irmã mais nova, ela teve uma grande dificuldade. Ela disse: Eu não consigo entender nada do que eles falam tudo puxado, tudo arrastado. Porque minha avó, minhas Ah, avós eram portugueses, sim. só que para ela não teve tanto contato que meus avós faleceram, ela era muito pequenininha. Então, assim, lá ela falou assim, né, que ela teve no começo muita dificuldade, porque eles falam de fato puxado. Uhum. Imagino puxado ainda sendo chineses. Meu Deus! Sim, sim, é bem interessante, é até um pouco engraçado, Sim, né? não podia rir, né? Não podia rir. Outro lugar também que eu conheci foi Goa, na Índia, né? Também de colonização portuguesa, uma cidade na Índia, né? E é muito interessante que tem prédios em Goa, como tem em Macau, que lembra Santos, lembra Rio de Que loucura. Janeiro, muita construção portuguesa, né? Muito interessante. Uma coisa em comum que eu encontrei em Goa, Macau e Lisboa, pastelzinho de Belém ou pastel Ah, de todos nata. têm? Tem, tem. Nossa! Em Macau vende nas ruas o pastel de Nossa, nata, que né? legal. Sim, comi lá quando fui também e achei super diferente. Não sei se você também teve essa... Notou isso, mas eu achei quando eu mordi, eu não senti aquele negócio, aquela massa que puxa, era uma massa que quebrava. Clac. Diferente da folhada que a gente tá acostumado a encontrar nos locais aqui. Aham, Eu falei, nossa, é por isso que é tão famoso, porque parecia que se dissolvia, comia lá mesmo. sim. Achei que, em Lisboa, parecia que se dissolvia aquilo. Falei, gente, É isso muito é bom, né? diferente. Muito bom. Eu já tinha visto no Brasil, mas a primeira vez que eu provei foi em Macau. Eu, Ah, fu- sério? eu provei em Macau, foi a primeira vez, né? Desses países que você conheceu, né, desses locais, assim, às vezes a gente tá, tem gente que tá ouvindo a gente e fica pensando assim, né, eu gostaria muito de morar fora, eu não sei um local que seria legal morar fora, e você já conheceu mais de 40 países, já morou em alguns deles. O que você falaria pra para alguém que tá ouvindo a gente agora e pensa assim, nossa, eu tenho um sonho, talvez seja impossível aos meus olhos. O que você falaria dessas experiências todas que você teve? Ah, eu falaria estude inglês. Inglês é o Uhum. idioma comercial do mundo. Com inglês você se vira no Japão, na China, na Alemanha, você vai para todo lado. Uhum. Eu acho que e o inglês também ele impulsiona a carreira da pessoa. Você vai Sim. não só na minha área, que é o comércio exterior, mas para qualquer outra coisa. Com Quem tem certeza. inglês sempre está na frente, né? Com certeza. Quando eu fui pra fora, pra mim foi assim, eu fui, diz minha mãe que eu só sabia iê, iê, né? Porque eu fiz aula, fiz pouco tempo de aula, mas antes de ir eu fiz 2 meses de conversação com uma professora. E aí, enquanto eu ouvia, eu falava, Uhum. yeah, 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 respondendo ela, mas depois eu entrava falando, mas assim, bem pouquinho. E a minha mãe disse que quando me viu com a mochila nas costas, indo morar em Londres, ela disse que pensou, meu Deus, ela só sabe yeah, yeah. E de fato, quando eu fui pra Londres, assim, eu passei antes de um amigo meu tinha morado lá, ele falou pra mim, ó, Aham. você vai levar 3 semanas pra poder entender a outra pessoa. E eu lembro que eu pensei assim, credo, repreendido, isso aí eu vou entender assim que chegar. Eu levei 3 semanas pra poder entender o sotaque britânico, que era muito diferente.
E Tudo leva, aprender a tudo é uma falar adaptação, né? tudo. E assim foi para mim, era uma experiência assim, fala comigo, mas ao mesmo tempo eu pensava, não fala não, porque eu ficava naquele, eu preciso aprender, quero que você fale, mas ao mesmo tempo eu pensava, isso eu não entender. E eu não vou, no começo era muito difícil, eu tinha que pedir milhões de vezes sorry pra pessoa, até uma hora que eu pensava assim, gente, não vai dar mais pra pedir sorry, eu vou fingir que tô entendendo. Agora, imagina o chinês falando Ah, inglês. E então, aí meu não Deus do é, céu. tem palavras que elas acabam até mudando, assim, Eu um imagino. pouco da fonética, muda bastante, mas você acaba se adaptando, né? Sim, sim, Né? E eu acabei, assim, como eu morei em Brisbane, na Austrália, então eu tenho inglês australiano. Meu inglês é aham, puxado para o inglês australiano. sim, mais Mas parecido com o depois, britânico. viajando tanto, você acaba se adaptando Vai e vai entendendo. entendendo, e o importante é se comunicar. Sim, esse negócio do sotaque vai mudando. Tenho duas coisas. Quando eu cheguei em Londres, eu pensei, eu vou vir para aprender inglês. Hum. Esse era o meu objetivo principal. E aí eu lembro que o cara que foi me pegar, ele era um indiano da escola que eu me matriculei. E eu tava passando e eu vi um teleférico. E aí eu falei pra ele assim, como se fala isso em inglês? E aí eu lembro que ele falou pra mim, cable car. Aí eu pensei, credo, eu não quero aprender isso não, eu vou aprender errado, eu vou Melhor. aprender errado. E outro, você falou da China, quando eu morei no sul, eu trabalhava numa loja, atendimento ao Aham. público, e trabalhei com chocolate. E veio um chinês, ele veio com, na mão ele tinha um dinheiro, só que eu não conseguia entender o que ele falava. E ninguém da loja conseguia. Eu falei, vou ligar pra minha irmã mais nova, que ela é fluente em inglês, ela vai conseguir entender. Falei, Jaque, escuta o que que esse cara tá falando. Aí ela escutou e aí me passou, e eu peguei de novo e falei, e aí? Ela não conseguia entender. Eu falei, meu Deus, como assim? Aí meu pai também ouviu, falou, não conseguiu entender. Eu falei pro moço, desculpa, eu fui codificar o que ele falou depois que ele saiu da loja. Ele apontava pra mão e ele falava, mami chocolate, mami chocolate, mami chocolate. Depois que eu entendi, era o chocolate que ele queria comprar pra mãe, ele só tinha quilos de dinheiro na mão. Então ele falava, mami chocolate. Mas ele falava tão rápido e Rápido tão que você. junto, mami chocolate, mami chocolate. Eu falava, meu Deus, o que que é isso que ele tá falando que eu não tô Exato, entendendo? exato. Quando eles juntam as palavras, aí você Gente, fica era perdido, difícil né? demais. Aham. Nesse período da sua vida, você falou que viajou mais de 40 Uhum. países. Você disse que teve um momento muito difícil na sua história, que eu cheguei a conversar com você, te perguntar, e você disse que foi um momento que você passou, que você teve uma doença. Ah, sim. Como é que foi isso pra você? O que que aconteceu com você? Porque assim, quando a gente tá vivendo a vida, a palavra de Deus fala sobre a casa da alegria, que a gente não reflete muito quando tá na casa da alegria sobre a vida. Mas quando a gente passa por momentos de tristeza, ele até cita, por exemplo, quando a pessoa vai num luto, vai num velório, ela consegue refletir sobre a própria vida. E eu acho que o momento quando a gente passa por uma certa dificuldade na vida, a gente é levado a refletir. O que que aconteceu nesse período da sua história, que você é um viajante nato? Como foi pra você lidar com É, tudo isso? quando eu adoeci, eu estava numa viagem grande, uma viagem de 40 dias, que eu estava fazendo entre China, Índia e Turquia, e eu já estava no final da viagem. Eu estava numa cidade chamada Izmir, e aí eu passei a ter uma dor forte no abdominal, e aí quando é dor abdominal você não sabe o que pode ser, Uhum, se é alimentação, indisposição da viagem. Aí eu fui num médico e o médico recomendou que eu procurasse um especialista, um hospital, porque o atendimento médico é um pouco diferente na Turquia do que é no Brasil. uhum, Ele me encaminhou para um hospital. Eu fui para esse hospital em Izmir. Aí o médico fez uma tomografia e falou para mim que era grave e que eu deveria repetir os exames e que ele me recomendava ir para Istambul e procurar um hospital que era especializado em oncologia. uhum. E aí eu peguei, não, estava em viagem, eu retornei ao Brasil. E aí eu lembro que eu deixei meu carro no hospital, no aeroporto de Guarulhos, peguei o meu carro e fui até o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. E aí eu fui atendido pelo pronto atendimento e em meia hora tipo, fizeram os exames e aí constatou que realmente eu estava com câncer, estava Onde? com linfoma non-Hodgkins. Uhum.
E aí o médico falou, nós vamos ter que correr, tratar esse câncer rápido. E aí eu fiquei internado naquele fim de semana, ainda com as malas no carro, já Meu fiquei no Deus. hospital, já internei. Hoje fizeram todos os exames. E inicialmente o médico do Sírio-Libanês falou que eu deveria voltar na outra semana e agendar com um oncologista. Mas eu insisti para que já me internasse, que já começassem os exames, e eu consegui. Uhum, E ali é porque o câncer você tem que correr. uhum, Não é uma coisa que você fala, ah, semana que vem eu vou no médico. Não, você tem que ter tudo, é para ontem, porque ele avança rápido. E aí eu fiz todos os exames e assim, em 3 dias eu já estava na quimioterapia, meu Deus. e foi assim muito difícil para mim porque eu havia pouco tempo antes eu havia perdido a minha mãe de câncer Uhum, e a mãe da minha mãe, a minha avó, também de câncer. entendi. Então aquilo ainda Estavam os era monstros também na sua cabeça, né? exatamente isso. Então bateu muito forte em mim. E aí eu lembro que eu orei a Deus e pedi que Deus me desse uma segunda chance, Uhum, que eu queria ficar. E, e aí, a partir dali, assim, vários irmãos da igreja orando, pastores também junto comigo em oração, minha família me dando apoio. Então, aquilo ali tudo, eu fui passando por aquele deserto, né? sim, Mas o milagre veio glória e a Deus. eu terminei o tratamento curado. Glória a Deus. Então eu fiz 6 quimioterapias, né? Fui arrancado da minha vida De viagem, de de trabalho, trabalho. viagens, do ministério de teatro na igreja, tudo isso Uhum, eu fui arrancado e tive que dar um tempo em tudo e me uhum, dedicar ao tratamento. uhum, Mas aí Deus operou um milagre e eu fiquei muito, muito grato a Deus. Minha sim, gratidão de ter tido essa segunda chance, né? sim. E ainda mais que eu corri risco de vida, né? Havia Uhum, uma grande possibilidade de o tratamento não dar certo, sim. E né? como é você depois do tratamento e você antes? Então, no tratamento, eu, quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito assustado, Sim. né? Mas um dia eu encontrei com um casal de amigos, inclusive uma pastora, a pastora Tatiana Uhum, e o pastor Marivaldo, da Igreja Vida Nova. uhum, Encontrei com eles em frente à Santa Casa, em Santos, no posto Portal, assim, por acaso, uhum, e eles me viram abatido. uhum, Aí perguntaram e eu falei para eles: não, eu acabei de voltar do hospital da primeira internação uhum, e estou enfrentando um câncer. E ali eles sentaram comigo, fizeram uma oração. E aquela oração, daquele momento em diante, eu senti uma diferença. uhum, Veio paz no meu coração de sim. estar levando, porque depois eu pensei, o melhor de tudo é eu me seguir firme em Cristo, Uhum, porque a decisão está nas mãos de Deus. Se sim. Deus quiser me levar, eu sei para onde eu vou. E eu Uhum, vou querer estar com os meus parentes que já se foram, né? E quero estar uhum, junto a Deus. E essa convicção de que você tem para onde ir, eu nunca pensei, eu nunca tive aquela imagem, vou morrer, vou pro cemitério. Não. uhum, Na minha cabeça era que eu estaria com os meus pais e junto a Deus, uhum, né? Então, me trouxe muita paz, né? As orações e, e tudo que aconteceu, né? Mas é uma experiência única na vida. Você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. uhum, Você começa a pensar de que coisas simples que que, que você fazia, que você achava que não era tão importante, passam a ser sim. importante.
e outras coisas que eram muito importantes passam a não ter importância nenhuma Uhum. depois que você passa por uma experiência dessa. Quais, Por, mais ou menos? Isso. um exemplo é tomar um café com um amigo, Aham, ou estar aqui batendo esse papo com você. aham. Você prioriza outras coisas de trabalho de ou coloca outras coisas na frente e às vezes você não faz o principal, que é coisas simples da vida. Sim, Tipo, alguém está passando por um problema, você poder falar, vamos sentar, tomar um café, quero te ouvir, vamos conversar, vamos sim. orar, Aham, sabe? sim, Então, eu acho que eu passei a ter uma. Tentei tornar a minha vida muito mais simples. sim. Você falando isso, antes de você falar, já sabia que você ia falar, porque eu lembrei do meu pai. Meu pai teve câncer. Em casa nós já tivemos várias pessoas que tiveram, né? Minha avó, é, por parte de mãe, meu pai teve, minha irmã mais nova teve, meu cunhado também. Meu cunhado e meu pai foram no mesmo lugar, foram no rim. E aí depois que meu pai passou pela cirurgia e graças a Deus ficou tudo bem, meu pai sempre foi um cara que celebra a vida. Uhum. Mas a ida ao mercado passou a ter uma conotação muito mais feliz do Sim, que. Era assim, não, vou ao mercado, uhul! Eu falava assim, que loucura é essa? E aí ele começou a realmente falar que as coisas. eh, Perceber e cada vez mais. Meu pai sempre foi assim, mas deu muito mais ênfase à felicidade e à alegria de poder celebrar as pequenas coisas, que não são pequenas. sim, que não são Então, pequenas. assim, ele gostava tanto de ser que quando ele veio da cirurgia, ele não podia, ninguém podia bater, né, no local. E aí nós tivemos que ir ao mercado, eu e minha mãe, e a gente tava cuidando dele, e eu falei, pai, ele não quero ir, eu quero ir, quero ir, quero ir. Falei, pai, não é pra você, não quero ir, quero ir. Falei, tá bom. Falei, então eu ficava sempre do lado esquerdo, que foi onde ele operou, pra ninguém bater. E eu falei, pai, só precisa, fica aqui, ó, rapidinho aqui na prateleira, só preciso ir ali no outro corredor pegar uma coisa e eu volto. Quando eu voltei, ele, filha, você não sabe. Eu falei, o que ele? A mulher virou, deu uma cotovelada na cirurgia. Eu falei, Não. pai! Meu Deus! Mas assim, depois que tudo passou, Mas você também, durante esse processo, você quer ir ao supermercado, você quer ir à farmácia, porque é uma maneira de você retomar a sua vida. é, É um pouco de retomar a sua vida. Você não quer ficar num quarto, num leito de um hospital ou dentro de casa, uhum, aguardando o tempo passar. sim. Às vezes você sente a falta do dia a Do dia, dia a né? dia. E ele foi assim, e aí isso mudou muito. Então, quando você falou sobre a simplicidade, eu falei, eu acho que eu sei o que que é, porque eu vi isso de perto, assim, né? Não Sim. vivi eu, mas quem tá junto também acaba passando muita coisa também, acaba sendo muito afetado de uma forma positiva, porque você vai é transformado, né? Se a Uhum. gente for olhar, por exemplo, a vida tava esses dias, essa semana meditando na passagem de Jonas. E aí ele fala assim, né? Não, me lança fora do barco, porque aí vocês não vão mais passar por nenhum problema. E aí ele vai lá, né, para a barriga do peixe, e aí ele faz a oração ao Senhor, que é maravilhosa a oração dele ao Senhor, mas assim, você percebe que todo mundo que estava no mesmo barco estava passando a turbulência junto, porque faz parte daquele barco, faz parte daquele navio. Então, assim, quem te cercou também com certeza foi impactado, foi transformado, porque você percebe o quanto a vida ela é rara, né? É, e um salmo que ficou muito dessa época, assim, que eu carrego no meu coração é: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. É, Então, esse foi uma palavra que eu muito me apeguei. sim. Um salmo bíblico, né? Sim, sim. Esse salmo é maravilhoso. Essa semana ainda escutava sobre o que quer dizer elevar os olhos para os montes. E aí, assim, os outros povos, eles faziam rituais nos montes. E também tem um pastor que estava falando sobre cidades que viravam como se fossem fortalezas do inimigo nos altos dos montes. Então, quando a gente fala assim, né, eu levo os olhos para os montes, e aí ele fala, de onde vai me vir o socorro? Olha tudo isso aqui que eu tô vendo. E ele fala: o meu socorro vem do Senhor. Então, assim, não importa o que a gente tá vendo, o que importa é o que o Senhor tem dito sobre nossa vida, né? Mas foi uma fase muito difícil, que eu tive que me ausentar do meu trabalho, do ministério de teatro na igreja, dos amigos, mas graças a Deus foi tudo superado. Foi, né?
Agora que você passou tudo isso, o que você diria para o Hernando de 10 anos atrás? Ah, o que eu diria é seguir, seguir firme com Jesus. Uhum, Seguir firme porque vale a pena. sim, Eu acho que eu não teria, pensar em 10 anos atrás, eu não teria mudado nada. Eu sim. acho que as coisas foram feitas da maneira certa de ficar firme em Cristo e de uma maneira ou de outra é a melhor opção, sempre é a melhor opção. Dentro dessa história que você viaja, a Hum. gente vai entrar já daqui a pouco nas perguntas, mas assim, qual foi você já passou por alguma coisa inusitada, engraçada, em alguma viagem que você não esqueceu? Ou a história de alguém que você viu? Alguma coisa curiosa? Ah, sempre tem as curiosidades, né? Uma coisa assim que me impressiona bastante é encontrar as pessoas nos lugares inimagináveis do outro lado do mundo. E isso aconteceu comigo várias Que vezes, loucura. né? Então, uma vez eu morei na Austrália, morei em Brisbane, mas eu tive lá a estudo na Austrália, diferente de Singapura e Hong Kong, que eu estava a trabalho. Em Brisbane eu fui para estudar, né? Uhum. E quando no período em que eu morei em Singapura, eu precisei viajar ao Brasil e eu peguei, aproveitando os pontos na época que eu tinha do consórcio One World da companhia Qantas, eu tinha uma pontuação que me possibilitava viajar para a América do Sul, vim para São Paulo, de Singapura para São Paulo e com a Qantas, mas a conexão era em Sydney, na Austrália. Então eu Uhum. fiz Singapura, Sydney, depois Sydney, Auckland, Santiago, São Paulo. Quando você vai Nossa. por milhas, né, Sim. não é nada, mas você está viajando de graça, né? E aí eu desci no aeroporto, desci do voo de Singapura, em Sydney, para pegar um voo para o Brasil. E aí eu estou andando no corredor, assim, na área de transfer, Uhum. encontro com uma amiga brasileira que estudou comigo em Brisbane, na Austrália, Nossa. e encontrei com ela por acaso, e Aham. eu falei, eu tô indo pro Brasil, ela, eu também tô indo pro Brasil. Aham. Aí nós conseguimos até mudar um assento Pra ficarem perto? para irmos viajando juntos, assim, Aham, pra ir batendo, conversando. conversando a viagem inteira, né? Que legal. Outro inusitado eu estava em Xangai, na China, e fui num restaurante e encontrei um colega de profissão, mas de uma outra empresa, num restaurante lá em Xangai, uma pessoa de Aham. São Paulo. Nada a ver, É, né? nada a ver. Então, tem essas, E aí você essas. percebe ao mesmo tempo que o mundo, aquela teoria que tem, acho que é de uma universidade dos Estados Unidos, que fala que você tá a 6 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Você percebe que isso é uma coisa assim, no máximo 6 pessoas. É uma coisa real, assim, né? Você tava falando, minha prima, ela estudava aqui inglês, ela foi viajar a Paris. Quando ela olhou do outro lado da rua, a menina da sala dela tava do outro lado da rua, ela encontrou a menina fora do país e nem tinha Exato. combinado. Que loucura! Exato, exato. Esse tipo e você faz uma festa, né? Quando vê a Aham, pessoa, é uma alegria. que você É, gosta, né? é uma alegria muito grande, né? Muito legal isso mesmo. E aí a gente percebe o quanto o mundo tá. O quanto ele é enorme, mas ao mesmo tempo eu sempre falo que assim, o mundo é muito maior que o nosso quintal. Às vezes a gente tá Uhum. tão preso na nossa vida e é muito maior do que aquilo. Mas a gente percebe também o quanto as pessoas e as coisas estão muito interligadas, né? O quanto a gente, ao mesmo tempo, você já deve ter visto isso bastante. Eu morei em vários lugares do Brasil e eu percebo que, por exemplo, o norte se parece. É muito diferente, mas se parece em muitas coisas com o sul do país. Então tem uma cultura muito diferente, mas ao mesmo tempo muito parecida em algumas coisas. Você vê que várias pessoas, em vários lugares do mundo, todo mundo continua sendo ser humano, né? Então, Sim, sim. todo mundo é carente de Deus, todo mundo precisa do Senhor. Mas eu acho que uma coisa muito interessante do Brasil é que nós temos uma mesma cultura, tem as diferenças regionais, mas Sim. como falam, né? É o one country, one language. É um país,
uma única língua. Aham. Então, uma Sim, pessoa de Manaus se comunica consegue. com uma pessoa Sim. de Porto Aham. Alegre. Isso é muito. O que é difícil é você entender, como é na Índia e na China, que cada cidade, praticamente cada cidade, tem um idioma Gente, diferente. como isso? Então, são vários idiomas. Sim. Vou dar um exemplo. A única parte unificada de língua é o sul da China, que você tem Hong Kong, Macau e Shenzhen, isso que eu digo o idioma local. Eles Aham. falam cantonês, porque o sul da China é a região de Canton. Uhum. Mas o resto, cada cidade é uma língua. Vou dar um exemplo: Xangai, na China, seria como São Paulo, que é o centro financeiro. Xangai se fala Shanghainese. Aí a cidade que é que nem fosse Rio-Niterói, que você avista de Xangai Ningbo, que é do outro lado, eles falam Ningbonese, um outro idioma. E o mais interessante de tudo, todos eles se comunicam na escrita, porque a escrita é igual. Olha que loucura. Que O, idi- doideira. o idioma é completamente diferente e não dá para entender. Tipo, não é como o Não, português não e... dá, não dá. Exato. Já não dá pra entender nem eles falando inglês, imagina eles falando a língua deles. Mas entre eles é muito diferente. Eles não conseguem se entender. Nossa, Mas o interessante é que o diagrama é o mesmo. Eles escrevem, eles conseguem se comunicar por escrito. nossa. Então, pra eles dentro, por exemplo, comércio, pra eles tá tudo bem porque pode É o- mandar e-mail, pode mandar um monte de coisas escritas. a escrita é igual. Aham. A O fala que é muda é a diferente. pronúncia é totalmente diferente. Então ali, E não é como, por exemplo, Nordeste pro Sul. Não não, e é. não é É nem como diferente português mesmo. para o espanhol. Eu Ah, achava entendi. que o cantonês para o mandarim, por exemplo, que são os mais famosos, era como o português para o espanhol, mas não se aproveita nada. Um não Gente, que entende o outro. loucura. E como que eles fazem para só escrito? Pra se comunicar? Como o mandarim é a oficial, Falam mandarim. quem estuda o mais, uma parte da população conhece um pouco de mandarim, mas a maioria da população eles não. E como é que era, uma coisa curiosa? Cristo lá, porque não tem, assim, né? É muito diferente. Que nem minha amiga, ela foi, não é China, mas ela foi ser missionária no Japão. E ela vive uma. Nunca esqueço essa história, Nani, um beijo pra você. Ela falou assim que eles saíram pra evangelizar. E quando eles saíram, o Espírito Santo falou pra ela: o joelho daquele moço tá doendo, ora. E ela chegou nele em inglês, ela falou pra ele assim: olha, eu poderia orar por você, pelo seu joelho? Você tá com dor no joelho? Aí ele falou: sim. Ela, você poderia orar? Orou e parou a dor. E ele falou assim: ela tá doendo ainda? Ele: não, não tá mais. Ela assim: você sabe quem te curou? Jesus. Ela falou assim: você conhece Jesus? Ele falou: não. Ela falou: aquilo foi um choque de realidade tão grande, porque ele não conhecia, ele nunca tinha ouvido falar quem era Jesus. Então, assim, quando você vai para um país onde, por exemplo, a China, né, Exatamente isso. não é permitido, como Uhum. é que era? Como que foi essa sensação, você que é cristão, vendo um universo tão diferente? Você percebe uma ausência de igreja, você sente, é um vazio, Hum, de uma forma ou de outra. Existem cristãos na China, existem sim. missionários, mas eles estão lá de forma clandestina, Uhum. né? Até mesmo em Hong Kong, existem algumas igrejas em Hong Kong, mas não são oficiais. Ah, Em Hong entendi. Kong, meio que o governo fecha os olhos. Entendi. Já na China comunista é proibido. Sim. Que doideira, né? É muito, Então, assim, muito. você chegou a falar com alguém lá sobre Jesus ou essa parte você Na acabou não China, falando? na China continental, eu sempre fui a trabalho. Sim, entendi. Sempre fui a trabalho e visitando fábricas no interior da China. É, eu tive conversas com os colegas de trabalho, as pessoas da companhia Sim, mas eles conhecem pouco e se interessam. Isso os chinês da China continental se interessa muito pouco por religião, entendi. infelizmente. Muito capitalista. Não, Muito. A questão do dinheiro é muito forte. muito forte. O chinês, apesar de estar Mamon, num né? país comunista, Sim, o chinês adora marcas, eles adoram usar roupas de marca, entendi. são as brands mais famosas. Os chineses são loucos por isso.
Que doideira. Mas na verdade, até final dos anos 70, a China toda eles usavam praticamente um uniforme, que nem é na Coreia do Norte. Meu Deus. É recente, Quando vamos é, falar, né? quando abriu, né, que as fábricas entraram na China, entrou a moda, tudo, aí o chinês é extremamente vaidoso. Nossa, que É, loucura, né? bem interessante, né? É, diferente. Ó, a gente vai pro momento das caixinhas, então eu vou te Ah, pedir tá pra bom. abrir uma e me dar o papelzinho, e aí a gente vai conversando. Então, Tã, que rufem os tambores. Vamos ver. Essa que você pegou, ela é a alma. Qual é a coisa mais inesperada que você já fez até hoje na vida? Exemplo, surfar uma onda gigante, escalar uma montanha, se perder na selva. Qual é a coisa mais inesperada que você já fez até hoje na vida? inesperado. São tantas coisas, né, que ocorrem de maneiras inesperadas na vida, mas vai lembrar uma foi quando eu passei férias na Nova Zelândia. Eu estava em Auckland. Aham, A Nova Zelândia, aquele país que foi mara- gravado O Senhor dos Anéis, maravilhoso, né? aham. E, e aí eu fui visitar um prédio que é a Sky Tower, que é é o maior prédio da Oceania. E lá em cima, na hora eu tomei a decisão de pular de Meu sky Deus. jump. Aham, meu E aí Deus. foi muito interessante porque eu, na época eu era estudante, né? Então, e custou caro, né? Eram US$ 100 australianos, né? Não, Aham. US$ 100 neozelandês, né? E aí, mas era equivalente, era uma diferença, seriam como US$ 100 hoje. Uhum. E aí eu paguei, porque foi uma dupla decisão naquele momento. Estudante, você não tem muito dinheiro, então. Sim. E aí pagar os US$ 100 e pular daqueles 200 metros, né? Aham. E na cidade, né? Meu Porque é Deus, que urbano o loucura. local. E aí eu tomei a decisão e fui. Aí conforme eu fui pro alto da torre, tem tipo um trampolim, e eles Aham. colocam o cabo de aço em você, tudo Sim. aquilo para você pular. Na hora que eu olhei para baixo, falaram que eu não deveria ter olhado para baixo. Quando eu tava me arrumando que eu olhei para baixo, Ela falou, meu Deus, que eu tô fazendo isso. Por quê? não, me deu assim, eu peguei, virei para a pessoa do lado, eu não conseguia falar inglês. Porque Deu um quando você branco está no total. extremo nervoso, agora eu passei por essa experiência, não vem nada. Só Quando você português. passa só vem o português. Aí eu Aham. virei para o neozelandês, que não Aham. entende nada de português, e falei assim: moço, por favor, me deixa ir embora, não precisa nem devolver o dinheiro. E Aí você foi. ele se acalme, ele falava inglês, eu entendia ele inglês, mas eu não Aham. conseguia, só fiquei Sim. nervoso. Sim. Aí eu falei assim, pronto, ele tava, tinha um cabo, ajeitando o cabo atrás, né, que você desce num cabo de aço. Aí eu achei que ele tava me desinstalando daquele Aham. aparelho. Na verdade, ele tava reforçando e me empurrou. Ai, meu Deus! Aí, na primeiro instante da queda, eu não sabia se Aham. ele tinha me empurrado ou se ele tinha esbarrado em mim Ai, e vai eu começar. caí. Tive essa sensação. Ai, meu Deus, que loucura. Só que Muito bom. quando começa a cair, aí você sente Que tá segurando, tá né? segurando, aí você. Só que não, né? Muito bom essa. Essa caixinha é a do Espírito. espírito. Acho que é essa aqui. Qual é o papel da fé na sua busca por Deus? E como você mantém essa fé em tempos de incerteza e adversidade? Então, a fé, ela vem do ouvir a palavra. Uhum. Então, às vezes eu encontro com pessoas, né, que saem da igreja por um motivo ou por outro, né, e a pessoa fala para você, mas eu estou na minha casa, eu estou com a minha fé em Deus. Uhum. Mas eu acho que se você não ouve da palavra, não estuda a palavra, você enfraquece. Uhum. Eu acho que é uma chama que vai apagando. Sim. Então, por isso que é super importante. A igreja
entre outras importâncias, uma grande importância da igreja é de você estar lá ouvindo a palavra. Uhum, Nem que você não participe de nada, mas que vá apenas para ouvir a palavra, porque a palavra é que alimenta a fé. uhum, com certeza. E o papel da fé para você nos tempos, acho que ele pergunta aqui também, em tempos de adversidade e incerteza. Sempre nos momentos mais difíceis eu me apeguei a Deus, sempre com Deus, Uhum, e a fé faz com que a gente dê um passo para frente. sim, Você toma a decisão, você sabe, você pede a Deus, pede proteção divina, mas a fé faz com que você se mova. sim. O seu pastor, que já foi meu pastor, porque eu já fui daquele sua resposta, ele fala que, o pastor Natalino fala que a fé é para essas horas. Ele fala, eu não Sim, esqueço, ele sempre fala isso. Ele fala, a fé é para essas horas, esses momentos de exatamente incertezas e isso, adversidade. exatamente isso. A fé é para essas horas, né? Então, É. nos momentos mais difíceis, é o momento que eu mais usei a fé. Uhum, E um detalhe, é até muito louco isso, porque você pensa assim, nossa, se eu estou passando por um problema difícil, eu não deveria passar, porque eu sou cristão, eu faço tudo certo, muita gente e tal, pensa tal. isso, Mas não, aí, muito pelo contrário, a fé é para os momentos difíceis, são para os momentos de tribulação, é onde você mais faz uso da fé. uhum. E eu penso, e você, quando estava falando agora, foi muito interessante que você deu uma ferramenta, né? Eu sempre penso que as pessoas às vezes falam assim, você tem que ter fé. E aí a outra pessoa tá ouvindo, ela pensa assim, mas como que eu consigo, né, isso? E você deu a ferramenta, é ouvir a palavra de Ouvir a Deus. palavra. Então, se nos falta fé em alguma coisa, mergulha na palavra, lê a Ah, palavra, estuda, é como declara se nós fôssemos um carro e a igreja o posto de gasolina e o carro se move pela fé. pela fé. Pela fé. Literalmente, o justo Literalmente. viverá pela fé mesmo. Exatamente. O justo viverá pela fé. Eu sempre penso que o oposto, ele morre sem a fé, né? Sim. Então a gente precisa de fato alimentar, não tem outra forma. Mas é tão gostoso, né? Graças a Deus por E isso. até no dito popular, a fé move Montanhas, montanhas. verdade. E é um dito verdadeiro que até o próprio Senhor Exato. falou. Exato. Pode pegar mais uma aqui, essa aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Tirei do lugar. Pode, tudo bem. Essa aí é o corpo. E você me disse que você gosta bastante de exercício físico. Vamos lá. Você costuma. Uma pergunta boa. Dormir cedo? Não. Não? Não. Por quê? Por várias razões. Acabou virando um hábito, né? Mas é porque como eu trabalho com importação da China, da Índia, principalmente da China, eu tenho que falar com os escritórios de Hong Kong, Ningbo, Shenzhen, Xangai. Toda noite eu falo. Então, por eles sabem que até 1 da manhã, 1 hora, eu tô ali para qualquer coisa que eles Entendi. possam precisar e eu tenho uma preocupação muito grande com os meus clientes, Uhum. de que eles consigam embarcar nos navios e que tudo Corra corra bem. Então, bem. mas é que eu sou perfeccionista. E aí eu acho que não é só o suficiente durante o dia eu mandar um e-mail, uma mensagem com as instruções para a carga embarcar. Eu acompanho o meu cliente, eu tento atender de assim, maneira VIP, Entendi. né? Então eu acompanho a carga, falo com a China. Às vezes eles me ligam de madrugada se deu um problema e a carga não pôde carregar ou ir para o porto, e aí eles me chamam e eu já tento encontrar a solução. E às vezes isso é muito importante porque se perde esse overnight, você perde a data de embarque. E se eles conseguem falar comigo na madrugada, eu consigo, não tem espaço no navio dessa companhia, então pega o navio da outra companhia no contrato número XYZ. Então, Uhum. Você consegue realocar. faz uma diferença para mim como profissional. É como você ter um médico que te atende Uhum.
a qualquer momento, você Sim, com dor, ou um pastor que você pode ligar, ele vai orar com você ou te atender a qualquer momento. sim. Da mesma maneira, eu trato a minha carga é o meu bebê, né? Que bom, né? Você faz com esmero, né? Se a gente Exato. for olhar o pessoal de antigamente, cristão, eles eram reconhecidos pelo excelente trabalho que eles faziam, né? Sim, Então, assim, as pessoas sabiam que eram cristãos que tinham feito aquelas cadeiras, aqueles estofados, aquelas coisas, porque eles olhavam na parte de baixo e viam que a costura, toda a parte estava perfeita. E eles sabiam que era um cristão. Então, a gente tá fazendo certo, não tem que ser com exato. esmero mesmo. Perfeccionista, Tem né? que ser com esmero pro É, Senhor, né? Não tem amém. jeito. Isso sim. Se você quiser pegar mais uma, pode escolher a caixinha que você quer. Só me lembra. Tá, essa é Ah, a alma, essa é o espírito, esse é o corpo. eu vou pelo espírito. Tá bom. Vamos lá. De que maneira as experiências pessoais de dificuldade moldaram sua percepção de Deus? Então, não houve mudança da minha percepção. Permaneceu sendo. Não, porque eu logo de cara me apeguei a Deus. Aham. E aí a gente volta naquele negócio, a fé é para essas horas. Sim. Então, assim, não houve mudança na minha percepção. A minha percepção de Deus, ela mudou quando eu saí do catolicismo Uhum. E e fui foi. para a igreja evangélica. Sim. Eu tinha, isso é um meu, interno meu, na minha cabeça. Eu tinha um Jesus crucificado na cruz Aham. e passei a olhar esse mesmo Jesus como um Deus vivo com quem eu posso conversar e que pode atuar na minha vida. Que fala com você, né? Exatamente, É. exatamente. Então, nesse momento, não da doença, Sim. mas no momento da questão de. Eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei em Jesus, mas quando eu me tornei evangélico, mudou a percepção, Sim. Que bom, mudou a né? É. relação com Isso. Deus. Eu acho que a nossa relação com Deus, ela é a base de todas as coisas, né? Porque a palavra fala que, por exemplo, quando vai acontecer alguma coisa, ele notifica aos seus amigos. É, ele fala que ele revela as coisas aos seus amigos, né? E a gente, quando acaba aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador, passa a ser o nosso Senhor e Salvador e nosso melhor amigo. É verdade. Então ele acaba contando pra gente, por mais que não todo o percurso, mas coisas importantes nesse percurso que a gente precisa saber e não só de adversidade, às vezes é de coisas felizes que vão acontecer. Quantas vezes o Senhor você já deve ter passado por isso? Quantas vezes o Senhor ele comunica a gente, olha, tá chegando um novo tempo. Tá chegando uma nova fase. Você tem que se portar assim, você tem que viver isso. O próprio Espírito Santo vai nos aconselhando, né? E eu acho que é esse relacionamento mesmo, em não ter um Jesus. Eu também era católica, já fui várias coisas, né? Espírita, esotérica, budista, muitas coisas, mas quando eu tive um encontro com Jesus também, em casa, assim, a nossa percepção de quem é Deus também mudou. Então, era um Deus que era distante, passou a ser um Deus em que eu posso fechar a porta do meu quarto, dobrar o Uhum. meu joelho, Amém. falar com ele e ouvir o que ele tem para me dizer. Através da palavra, é a coisa mais clara que tem. É ali que Jesus, pelo menos comigo, fala profundamente, assim, é isso que vai acontecer, é aquilo, eu preciso que você se porte assim, precisa melhorar naquilo. E é ali na nossa conversa de amigo que a gente vai percebendo, olha, tô errando nisso, é verdade. Nossa, aquilo ali, não acredito que você vai fazer isso por mim. E é esse relacionamento mesmo. Então, em casa também mudou muito. Se você quiser pegar mais um, ainda dá tempo. Vou no. No corpo, pode pegar. Pra quem não sabe, o Hernando, ele é líder do Ministério de Teatro. Então, ele tem peças que ele promove, que ele faz. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar as redes sociais dele na descrição e vocês acompanhem. Em que medida suas escolhas de estilo de vida estão alinhadas com seus objetivos de longevidade e qualidade de vida? Olha, tá muito ligado sim às minhas escolhas, porque há muitos anos eu optei por ter uma vida saudável. Uhum, Então eu sou uma pessoa que eu corro, uhum, pratico musculação, e mesmo quando eu viajo para o exterior,
Na escolha do hotel, um dos itens, a gente sempre olha, eu não olho a piscina, não olho nada disso, Tem academia? academia. Sim. Então, eu estou sempre preocupado Aham. de fazer atividade física, de estar Sim. sempre movendo o corpo. Eu acho que é de você cuidar de mente, corpo, espírito, né? Aham. E Sim. o corpo como o corpo é o templo do Espírito Santo, por que não cuidar bem dele? Também tem que cuidar. Você cuida da alimentação também? Sim, Sim. sim, eu sou um pouco chato com alimentação. Eu não como fritura, evito de tomar refrigerante. No meu dia a dia, minha alimentação é extremamente saudável. Sim. Mas quando acontece de eu ir num aniversário e estão oferecendo lá salgadinho e refrigerante, Sim. eu aceito porque você vai na casa das pessoas, as pessoas estão fazendo aquilo ali como um agrado, dando o Sim. melhor delas, né? Sim. Então eu acho que eu eu esqueço e falo, não, vamos celebrar a amizade. Aham. E eu não, mas assim, mas se eu, quando é minha escolha, no meu dia a dia, minha alimentação é saudável. Que bom isso, né? É em Aham. casa aqui também. Então, depois que minha irmã teve câncer aqui, mudou, assim, muito radicalmente. Então, a gente, radicalmente, não pro lado ruim, mas assim, foi uma mudança real. A gente tirou carbo de uma forma, sabe, ruim, massa, pão. Então a gente foi mudando muita coisa, assim. Hoje a gente ainda tá mais, vamos dizer, mais seletivo ainda porque envolve alergia, inflamação no organismo. Então a gente tirou glúten, essas coisas todas. Mas tem gente que não concorda, mas em casa tem muita gente alérgica. Então a gente resolveu tirar e foi melhor pra gente. Uma vida muito mais leve, parece, sabe? Eu evito carboidrato Uhum. e a minha alimentação é mais legumes, Isso, verdura, salada e proteína animal. isso. A gente também em casa. Pra gente é melhor. Ainda não tem. Se você quiser mais uma. Mais uma, vamos para diversificar a pegada aqui, então. Se você fosse morrer essa noite sem ter a oportunidade de se comunicar com ninguém, do que você se arrependeria de não ter dito? Por que você ainda não disse isso a essa pessoa? Ou não tem nada que você não tenha dito? Uma coisa que eu fiz quando eu passei pelo tratamento do câncer, eu tinha um casal de amigos que eu estava afastado, chateado com eles, Uhum. e, e eu procurei eles durante o meu tratamento para me reconciliar. Sim, E a partir daí eu passei a ter uma atitude de não levar mais nada a ferro e fogo sim, e ser mais tolerante. sim. E às vezes a tolerância, às vezes é porque somos chatos ou porque estamos corretos ou somos exigentes, mas eu passei a ser mais tolerante, então eu evito de ter atrito, Aham, eu passei a ser muito mais conciliador, entendi. né? E o meu receio seria de partir e estar de mal com alguém, Uhum, ou alguém chateado comigo, e isso daí me veio à mente naquele momento, mas isso é uma das coisas que eu mudei bastante. Eu não uhum, levo mais nada a ferro e fogo. sim, Eu acho que agora, às vezes, é compreender, tentar aceitar as pessoas, o temperamento, às vezes, sim. ah, ser mais maleável. Que bom, né? Sim, Nas diversidades eu vejo que o Senhor trabalha bastante no nosso caráter, né? Muitas vezes, né? E na sim, nossa personalidade também. exato. E a palavra de Deus diz, já que você falou que você é conciliador, né? Que você é pacificador, a palavra de Deus diz que os pacificadores serão conhecidos, né? Por serem filhos de Deus, né? Então, assim, você é um pacificador, um filho de Deus. Amém. Eu quero te agradecer pela sua presença aqui no programa. Quero te desejar que o Senhor continue te abençoando. Onde você for, você possa levar e ser a carta viva de Deus. São mais de 40 países. Quem tiver interesse em saber mais,
É só seguir aqui embaixo nos comentários que vai estar o perfil dele. Vocês podem clicar lá. É fechado, mas aí ele vai analisar e aí você pode falar: olha, vim do podcast, vim do Supercast. E obrigada, viu, Hernando, de verdade. Eu queria agradecer ao pessoal de casa, mas principalmente a você, uma pessoa que eu Obrigada, admiro e obrigada, tenho o maior carinho, e é uma alegria estar aqui, uma honra. Esse obrigada. convite para Pra mim mim eu também. recebi com muita alegria. Obrigada, muito obrigada. Gente, vocês já sabem, os 3 Cs, curte, comente, compartilhe. Mas tem um C maior de todos, que é Cristo. Lembre sempre dele, busque a ele. Nessa quarta, às 20 horas da semana que vem, vai ter um novo programa. Fique aqui conosco sempre, toda quarta-feira, às 20 horas. Você é muito bem-vindo. Obrigada. Tchau, tchau.